amigos, estamos aqui com o nosso programa Bate-Bola. Hoje, segunda-feira, mas que segunda-feira é bastante agitada. Sim, bastante agitada, porque o assunto são os jogos de ontem. Ontem tivemos aí muitas surpresas, né? Tivemos bafafá, tivemos bastante complicações, principalmente com resultados. Vamos começar aqui o nosso bate-bola. Nós vamos falar aí, nós vamos começar aí com o Campeonato Paulista. Eita, jogão de bola! Novo Horizontino e o Palmeiras debaixo de uma tempestade, né? Mas no final o Palmeiras é campeão aí do Campeonato Paulista de 2026. Vamos aí as duas coletivas aí do Anderson Moreira e também do Abel Ferreira. Acho que a equipe deu uma demonstração de grandeza acima de tudo. A gente encarou os adversários, esses gigantes do futebol brasileiro, de uma forma muito positiva, assim, audaciosa, de marcando, de tentando encurtar espaço. A gente não tem muita noção o que a chuva atrapalhou mais ou menos. Assim, a gente estava preparado para um gramado seco, né? E a gente teve que se adaptar. Acho que a gente faz um primeiro tempo muito bom. Não começamos tão bem, tomamos gol, depois a gente consegue fazer o gol, criar situações, né, dominar mais o jogo. Assim, o jogo ficou muito para a gente. Segundo tempo, acho que começa mais equilibrado. A gente teve um lance aqui que é aquelas coisas que a gente está precisando do resultado. O jogador, nosso jogador tomou um cartão amarelo, se perde 2, quase 3 minutos naquela situação, chama a maca, não pode tirar, não sei o quê. Sinceramente, eu custo a entender assim, o que as pessoas pensam. Mas dar os parabéns aí ao Palmeiras, também foi merecido. Se fosse a gente, também seria muito merecido. Eles foram mais eficientes, conseguiram os gols, o resultado, mas de maneira alguma tira o mérito da nossa equipe durante toda a competição. Diferente, é o mundo do futebol, a torcida é super apaixonada, está no sangue das pessoas, por isso é que é tanta idolatria e de quando não ganhas é um desespero. Essa é uma parte que eu não entendo, esse desequilíbrio entre o 8 e o 80, mas faz parte da história. E nós dentro, eu, o presidente, os nossos jogadores, mantendo sempre uma linha muito focada no trabalho, nos processos, juntamente com a nossa torcida. Eu estou farto de dizer isso, não só todos os torcedores, mas como a organizada. Quando a organizada quer jogar junto, nós somos sempre muito mais fortes. E acho que foi disso aos jogadores, e isso é para toda a gente. Quando nós deixamos os nossos interesses pessoais de lado e vimos para servir o Palmeiras, como foi hoje, um jogo difícil, um campo super difícil, num adversário que já tinha ganho aqui ao Corinthians, ao Santos, e que seguramente tinha esse desejo de derrotar o Palmeiras. É isto, acho que quando jogamos juntos e damos estes quatro, quase como se fossem as pernas de uma cadeira, a nossa torcida, a nossa presidente, a nossa diretoria e todo o staff, somos sempre muito mais fortes e estou muito feliz porque eu sei as expectativas que todos têm em mim, as expectativas que todos têm no clube, mas como sempre disse, o futebol a mim não me vai enganar, porque já nisto há muitos anos nós ganhamos e perdemos, e eu acho que realmente o que eu levo de lições de vida, o futebol me ensina muito, sobretudo dos momentos que não são tão bons como os vices do ano passado, mas o orgulho e o trabalho é o mesmo. Mas o mim o que me dá mais gosto não é só ganhar, mas às vezes que querem deitar ao chão e tu te levantas e continuas e levantas e continuas. Isso chama-se resiliência, isso chama-se nunca desistir. E eu acredito que quem faz isso mais vezes é que é o
campeão. Um campeão não é aquele que ganha sempre, o campeão é aquele que se resigna a desistir e luta para ganhar como nós. Deu feliz a vida, né? Se declarou aí ao Brasil. Quem chega no Brasil é igual chegar no Araxá. Coisa boa. Não quer sair mais, né? Então tá bom, vamos continuando aqui o nosso programa. Agora nós vamos falar aí do Campeonato Carioca. Rapaz, que virada, hein? Léo Jardim chegou em um jogo, já é campeão carioca. Mas a turma dedicou aí esse título aí ao Felipe Luiz. Inclusive a torcida, né? Cantaram lá o nome do Felipe Luiz. Mas vamos aí às coletivas aí do Zubeldia e também do Leonardo Jardim. El análisis fue un partido muy parejo, muy disputado, típico de final. No hubo prácticamente diferencia entre los dos equipos. Un poco lo que nos imaginábamos porque sabemos que este tipo de partido es así. Y después con respecto a la definición por penales, la elección es acorde a lo que vamos viendo en la semana, el perfil de jugadores que tenemos dentro de la cancha. Cuando elegís a uno se preguntan ¿y por qué no el otro? Y bueno, son cosas normales. Las decisiones son decisiones y bueno, estuvo cerrado inclusive en los penales y creo que hicimos todo lo que teníamos como para poder competir al máximo y bueno, no alcanzó. Si hay algo pendiente es el tema de poder ganar las definiciones por penales. Y lo que se viene es Copa Brasil, Libertadores, y que habitualmente ese tipo de torneo es probable que también haya definiciones por penales. Así que de todo lo bueno que tiene el equipo, si hay algo que podemos mejorar aún, entre algunas cosas, es poder quedarnos con la próxima tanda de penales. Boa noite, Leonardo Jardim. Parabéns pela conquista aí do Campeonato Carioca. Chegou conquistando o título. E eu queria que você falasse sobre a tua escolha, né, de começar o jogo com o Lucas Paquetá no banco, a Arrascaeta de titular. Na tua visão, os dois concorrem por uma vaga, podem jogar juntos. Como é que você enxerga o Lucas Paquetá, a posição dele também nesse Flamengo? Em primeiro lugar, boa noite. Dar parabéns ao Dia da Mulher também. Em relação ao Paquetá e ao Arrascaeta, claro que são dois jogadores que têm o seu ADN de zona central, de médios ofensivos, mas existe, em termos do Paquetá, uma polivalência que ele já demonstrou em vários clubes, que é poder jogar por fora, jogar a médio ofensivo ou jogar eventualmente a 8. O Flamengo tem 70, pode chegar a 78 jogos, acho eu, ou próximo de 78 jogos numa época, se tiverem todas as finais. Além dos jogos das seleções, porque temos muitos internacionais. Estamos a falar de mais de 7.000 minutos. Na Europa, um jogador normal joga 4.000 minutos. Por isso temos que ter necessidade de ter 2 jogadores por posição. Se quisermos ser competitivos, temos que ter essa possibilidade, porque eu não acredito que o futebol e o Flamengo sejam uma equipa com 11 jogadores, porque ninguém consegue fazer este número de jogos. E estamos a falar que temos 7 internacionais que ainda vão à seleção e vão fazer ainda mais, que o Paquetá está incluído nessa situação. O Paquetá tem uma situação que vai fazer uma época e meia sem parar, também, porque ele veio já de meia época de competição no exterior, está a recuperar um pouquinho a sua condição física, é um jogador fundamental para a estrutura do clube, tal como o Arrascaeta, por isso é uma questão de gestão e feliz o treinador que tem 2 jogadores dessa qualidade. Jardim, aqui, Luiz Assado, GE.
foram poucos dias de trabalho, né? Eu queria saber, você falou antes do jogo que seria um momento de transição entre o seu trabalho e do Felipe, que você ia aproveitar algumas ideias dele também. O que do seu trabalho a gente já pôde ver hoje no Flamengo e o quanto também, né? Primeiro, claro, com 4 dias, eu tive a colaboração muito grande de todo o staff do Flamengo residente e também a atitude dos jogadores, que tiveram totalmente ligados e abertos para estes 4 dias de trabalho com a boa atitude e empenho. Em relação... A pergunta é? Com certeza que nós utilizamos muito daquilo que o Felipe tinha realizado. Neste jogo, pessoalmente, eu procurei que nós conseguíssemos anular melhor o Fluminense do que tinha sido nos últimos 2 jogos, principalmente o último jogo do campeonato do ano 2025 e o primeiro do Carioca, onde o Fluminense conseguiu chutes ao golo muito mais do que hoje. Hoje consegui um chute ao golo. Fomos mais consistentes no processo defensivo. No processo ofensivo tivemos ainda algumas dificuldades, principalmente de decisão, mas em termos comportamentais estou feliz com a equipa. Jogar ao Flamengo também é jogar com atitude, com empenho, e foi isso que aconteceu. Agora vamos ver o trabalho aí do Leonardo Jardim para frente, porque eu vou falar aqui uma coisa aqui que eu tenho certeza que o meu amigo Roy Lacerda também deve falar amanhã no nosso Tribuna do Esporte, porque ele pegou o time montado, né? Vai lá, distribuiu a camisa, deu uma modificadinha ali para falar que tem o dedo dele, né? Mas eu acho que o merecedor aí desse título aí é o Felipe Luiz, que deixou o time montado aí para o Léo Jardim em um jogo só definir aí o campeonato. Embora que o Fluminense tinha uma vantagem, né? E aí não deu certo lá para o Zubeldia, tá? Mas também uma complicação danada, muita briga no final, bastantes reclamações, né? Foi o Campeonato Mineiro. Ali é um clássico já bastante disputado há anos, né? E aí o Cruzeiro ontem saiu vencedor aí, é campeão mineiro em cima do Atlético Mineiro. E a gente vai aí às entrevistas, né, do Eduardo Domingues e do Tite. Si el rival corre más, siempre llega antes. Si no corres, es muy difícil encontrar los espacios. Hoy no se juega más con la técnica, con los nombres. Hay que esforzarse. Nos está costando esto. Está costando no de esta semana. Entonces, tenemos que trabajar. Hay que trabajar duro. Dejar de hablar, trabajar, hacer, mostrar y dar la cara. Igual. Um dia iba a passar. Não assim. Não assim. Boa noite, Domingos. Marcos Fernandes, da Rádio Tabira. Eu queria saber como mudar o mental dos jogadores, porque nas últimas 5 finais disputadas pelo Galo, dentre 6, 5 jogadores ou mais estavam nessas finais, juntando Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Ganhou o Mineiro do ano passado, mas perdeu esse ano. Nas últimas 5 finais, ganhou só uma. Como mudar essa mentalidade dos jogadores? Trabajando. No poniendo excusas. No mirando para el costado. Mirarse al espejo. ¿Qué nos falta? ¿Qué puedes hacer mejor? Y si no lo haces mejor, no vas a jugar. Foi lidar com a pressão desses dias e agora ouvir a torcida gritando o seu nome? Eu estava muito feliz com o título. Eu te confesso que eu queria lá dividir com o torcedor, dividir com a staff, com o Pedrinho, com o Pedro Júnior, com a família toda, que eu tive a condição de dar um abraço agora. Porque para te conquistar um título é muito trabalho, a gente sabe o quanto de esforço tem.
quanto de resiliência tem. E eu sou uma peça integrante. Às vezes os caras pegam, o técnico, o técnico. O técnico é uma peça integrante de um contexto todo que ele é muito maior. E eu estou muito feliz em poder participar no Cruzeiro também e do título também. Você que já ganhou todos os títulos estaduais importantes, gaúcho, paulista, carioca, agora fechou com chave de ouro o mineiro. Eu vi que seus olhos estão marejados, você chegou a se emocionar. Como que foi essa emoção aí? A emoção foi pela pressão, pelo título, por tudo que você viveu nesses últimos dias? Pressões, eu volto a dizer, a única coisa que eu não gosto é mentira e falta de respeito. Isso é falta de educação. E que por vezes algumas pessoas, que vamos colocar assim, nas mídias sociais, de uma forma que não é pessoal, se aproveitam disso. É só isso. Agora, a crítica profissional, ela é do jogo, ela é da vida, ela é da minha atividade. Inclusive, faço assim como tenho o reconhecimento em outro momento, é do jogo. Conversei com o Pedrinho há pouco, ele falou que nunca teve pressão sobre você, que pelo contrário, a confiança sempre existiu. Eu queria que você comentasse sobre isso. Eu quero dizer que a vitória ela é do Cruzeiro, ela é do comando do Pedrinho, do comando do Pedro Júnior, fundamentalmente. Quando tu tem lá em cima uma cadeia que irradia, ela te traz aos funcionários todos que têm um lado humano extraordinário, que recebem. Eu estou trabalhando fazem 2 meses. Eu nem sei o nome da rua que eu moro. Eu não sei ainda. Mas o que eu tenho, sim, a única coisa que eu posso dizer é lealdade e honestidade. O torcedor cruzeirense vai ter sempre de mim. A lealdade e a honestidade no trabalho. Não vai ter curva, não vai ter isso nessa situação, não vai ter falar uma coisa e falar outra pelas costas. Isso não faz, aliás, não é da minha índole. A primeira palavra que você usou quando você chegou, Tite, foi... desumanas às vezes, Tite? Cara, eu juro que eu respeito quando elas são profissionais e ela é da atividade. Eu estou desde os 27, eu disse que eu parei de jogar com 27. Aí estava um cara que me viu jogar, para não dizer que é mentira, ele disse assim, porra, chegou aqui e disse, eu te vi jogar aqui no Mineirão. Aí eu olhei para ele e disse, porra, legal. Ele disse, porra, Tozinho, Boiadeiro e Tite no meio campo, Evair, João Paulo na frente. Eu digo, opa. Chiquinho Carioca e Catatal Chiquinho Carioca e Catatal revezando, Zé Mário, Sérgio Nero, porra, eu digo, jogava muito, Chico, mas não sei se eu jogava muito, mas pelo menos que tu me lembra, tu lembra. Então, depois que eu saí de atleta para virar técnico, as cobranças, a única coisa que eu não gosto é desrespeito e mentira. Desrespeito e mentira, não. Você sentiu isso em algum momento que teve dessas críticas? Não, é só a única coisa que eu procuro, mas tem um meu amigo Luciano que ele me avisa quando tiver desrespeito e mentira, e eu oportunamente eu respeito. Mas não tem, as críticas do jogo, da atividade... Não quer receber crítica, fica em casa, não vira técnico. Eu estou desde os 27, assim. E no final, como eu disse aí, foi uma pancadaria danada. E o Tite, você viu, né, declarando aí que ele fica muito bravo com notícias falsas, né? Notícias que não tem nada a ver com ele. E com razão, quem não fica, né? A gente fica muito contrariado, decepcionado, né? Mas quem está aí na vitrine tem que esperar, às vezes, uma pedra, né? Então tem que aguentar firme, fazer um vidro aí à prova de bala. Tivemos ainda mais campeonatos lá, o Grêmio foi campeão lá em cima do Internacional, do meu amigo Flávio Halpe. Nós tivemos lá o Fortaleza campeão, vários times aí campeões, polêmicas lá no Amazonas, né? Pênalti esquisito, né, vamos assim dizer, mas tivemos aí grandes decisões aí na tarde e na noite de ontem, né? Mas nós tivemos aqui no nosso Distrito Federal também os jogos de ida aí da semifinal. E teve um jogo que era para ser no sábado, né, Sobradinho e o Samambaia, caiu um toró também lá no estádio Defelê, não teve jogo, ficou inundado lá o estádio. E aí teve que passar o jogo para domingo. E aí o jogo aconteceu às 10 horas da manhã, ficou no empate aí o jogo de ida Sobradinho e Samambaia 0-0. E à tarde, às 16 horas, nós tivemos Ceilândia e Gama, lá no estádio Abadião. O Gama até que saiu na frente aí com seu artilheiro aí, o Felipe Clemente, mas depois
o Ceilândia do Adelso de Almeida, que deu uma mexida ali, conseguiu o empate. Então agora ficou 1-1 e a decisão aí para saber quem vai para a final, tanto lá do Sobradinho e Samambaia e Ceilândia e Gama, vai ficar aí para esse próximo final de semana, né? O Gama e o Ceilândia joga no sábado e o Sobradinho e o Samambaia jogam no domingo. Então tá aí, esse candangão desse ano tá bastante disputado, com surpresas também, porque o Brasiliense, todo mundo sabe, ficou fora, né? E aí, meu amigo, tem que partir para a Série D agora, senão fica sem calendário aí para o ano que vem. Bom, meu amigo, então esse aí foi o nosso bate-bola dessa segunda-feira. E o restante que ficou faltando aqui para a gente falar, nós vamos falar amanhã no nosso Tribuna do Esporte. Aí sim, nós vamos falar tudo o que aconteceu aí nesse final de semana, nas decisões aí dos campeonatos. Um abraço, uma ótima semana para você. Até amanhã. Deus conosco.